Olá pessoal, tudo bem? Então preparei aqui uma atividade, né? A tarefa número 2 tentando utilizando os comandos de programação, né? Então se acontece alguma coisa, eu vou pôr uma cor, né? Se acontece outra cor, enfim. Na verdade eu fiz aqui um gráfico de uma função, né? E vou fazer o estudo, né? Para verificar se ela é crescente ou decrescente, né? E vou pôr uma reta tangente ali para auxiliar, né? Na verdade, a gente vai colocar ali uma derivada ali por trás, né? Para auxiliar e verificar que uma função ela é crescente ou decrescente. Então, dependendo do ponto onde você está, se ela é crescente, vai ter uma cor, né? Enfim, se for um ponto crítico, por exemplo, ele vai ter uma tonalidade de uma cor. Tudo bem? Vamos lá então? Ok, então estamos aqui com GeoGebra. Eu vou primeiro definir o que é uma função, né? Definir uma função f de x igual a x. Opa, f de x igual a x. Tá ali. E vou puxar aqui um campo de entrada que vai depender da minha função. Aqui eu vou dar o nome de f de x. Porque dessa forma eu consigo alterar, definir uma função seno, cosseno, enfim. Então eu vou dar essa liberdade aqui, de modo que eu consiga vir aqui e alterar. Por exemplo, pôr aqui x ao quadrado. Né? X ao quadrado, tá ali, alterou. Então eu posso definir qualquer função aqui nessa entrada aqui. Vou agora definir um ponto, chamar de ponto P. Vou pôr um ponto P aqui, deixa eu renomear aqui, sobre o gráfico da minha função. Então eu vou só alterar o nome aqui, ponto P, porque a derivada, no caso que eu vou apelar para a derivada, vai depender da abscissa, na verdade, deste ponto P. Então, a ideia é que o aluno movimente o ponto P e analise, né, o crescimento e decrescimento, né, enfim, dependendo da posição na curva do gráfico. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a derivada, então derivada, isso aqui vai ser auxiliar, derivada da minha função f, eu vou dar um Enter. Ok? Eu não preciso da derivada, na verdade, né? A derivada eu preciso, na verdade, do valor da inclinação da reta. Então, eu vou ocultar aqui a derivada e eu preciso da inclinação da reta no ponto P. Então, eu preciso da abscissa do ponto P. Então, vou vir aqui e escrever f', eu quero o valor da derivada, ou seja, a inclinação da reta, no ponto cuja abscissa corresponde à abscissa do ponto P. Então, x de P. Vou dar um Enter. Então, ele criou aqui agora na janela de álgebra o número 1,43, que depende, na verdade, do ponto P. Ele corresponde à inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto P. Então, ela pode ser negativa, positiva. Então, a partir do sinal da derivada, eu vou fazer algumas brincadeiras aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou alterar as cores do ponto, eu vou ter que ampliar aqui, senão não vai caber. Então, eu vou alterar as cores do ponto P conforme a minha função é crescente ou decrescente. Então, eu vou aumentar o gráfico aqui, vou ter que puxar aqui. Então, eu quero avançado. Então, se acontece o quê? Se a minha função, se a inclinação, se a z1, que é a inclinação da reta tangente daquele ponto, é maior que zero, ele assume o valor 1. Ou seja, vai ser vermelha. Ou seja, crescente, né? Deixa eu copiar aqui, Ctrl A, Ctrl C. Se a inclinação for negativa, então ela vai assumir, o ponto vai ser verde. Tá certo? Só confirmar que eu estou no ponto. E se o valor da inclinação da reta for igual a zero, então eu quero que ela seja azul. Ok? Então, vamos fazer uma análise aqui agora. A minha função aqui é verde. Deixa eu diminuir aqui. Então, ela é verde, se é decrescente. Vai ser azul, no caso aqui, porque ela não cresce nem decresce, é um ponto crítico, né? E aqui, vermelho, se ela for crescente. Então, aqui, eu estou alterando a cor, né, da minha função, do ponto, né, conforme ali o crescimento e decrescimento da função f, tá? Deixa eu colocar aqui f aqui de mudar de cor, por aqui cor preta mesmo, estilo 9 aqui, 8, bom, só um pouquinho mais espesso, ok.
Joia. Agora vamos pôr uma reta tangente aqui, que a gente a ideia é trabalhar com reta, inclinação de reta. Então eu vou pegar aqui uma reta tangente no ponto P. Então no gráfico no ponto P. E eu vou colocar essas condições do ponto P na reta também. Então a reta vai alterar de cor, tá? Vou na programação avançada, né? Então vou colocar aqui vermelho, se ela for maior que zero. Vai ser verde se ela for menor que zero, decrescente. E a minha reta vai assumir a cor azul caso a inclinação seja igual a zero. Ok? Então vamos ver se deu certo. Então vamos lá, eu tenho aqui verde, azul e vermelho, porque a minha função é crescente. Bom, vamos enfeitar mais um pouquinho aqui. Aqui eu peguei a função f de x ao quadrado, mas poderia ser qualquer outra, tá? Eu posso alterar ali, na entrada ali. Vamos fazer o seguinte, então eu vou fazer ela exibir, quando ela estiver aqui vai aparecer um texto escrito decrescente, tá? E quando ela estiver aqui vai aparecer um texto crescente. Então, vou colocar um texto, ele só vai aparecer, esse texto aqui, vou pôr aqui f é decrescente, tá? F, opa, não é LaTeX, não, f é decrescente, f decrescente neste ponto aqui, tá? Onde eu estou passando um ponto. E só vai aparecer isso aqui, claro, se minha reta, perdão, quando ela tiver, deixa eu colocar aqui um texto maior, cadê? Quando eu estiver numa região, num ponto do gráfico, cuja minha função seja decrescente. Então vamos lá, texto eu quero um pouquinho, vamos pôr médio, e a programação avançada. Então, se é decrescente, ela é decrescente. Então, se o A for menor que zero, vai aparecer esse texto. Ok? Então, vamos lá. Fechou aqui. Então, aqui, F é decrescente. Agora, quando for aqui igual a zero, então eu vou... É um ponto crítico. Então, eu vou pôr o texto, né, que é um ponto crítico. E esse texto só vai aparecer ponto crítico. Só vai aparecer esse texto quando a derivada for zero, né? Então, vou colocar aqui, vou primeiro aumentar o tamanho do texto, vou pôr médio, pôr negrito, avançado. Quando que esse texto vai aparecer? Quando a derivada for, a inclinação, o valor da derivada daquele ponto for igual a zero. Ok, então, f decrescente, ponto crítico, e agora eu vou fazer o texto aparecer apenas quando a minha derivada, o valor da derivada daquele ponto for positivo. Então, f é crescente. Ok? Então, vou aumentar só o texto aqui, vou enfeitar um pouco. Então, eu quero um texto, vou colocar aqui médio, negrito, avançado vai ser isso para A positivo, A maior que zero. Ok. Então, tá. Então, f é decrescente, eu tenho um ponto crítico neste ponto, e f é crescente. Como eu estou estudando o sinal da derivada, eu vou colocar aqui um texto que mostra o sinal da derivada, tá? Então, na verdade, aqui eu vou colocar um texto, na verdade, eu vou colocar o valor da derivada, tá? f' de x não, de x de p, isto deve ser igual ao valor de Azinho. Eu não sei qual que é o problema das minhas aspas duplas, então eu faço assim, faço em duas partes, tá? Eu vou dar um OK. Então não apareceu o valor da minha função, mas eu vou dar dois cliques aqui. Aí eu vou pegar, copiar esse aspas duplas aqui, vou pôr o x de p nas aspas, entre aspas, e o Azinho entre aspas também, vou dar um Enter. Pronto, aqui agora aparece, né, o f', né, do 0.7, que é as coordenadas da abscissa, perdão, e o valor da minha derivada. Tá, vou pôr um texto médio aqui e negrito aqui. Ok? Então eu poderia mudar a cor dele também, né? Ficar verde, vermelho, enfim, mas eu vou deixar aqui. Poderia mudar a cor também do f' ali, no texto que eu acabei de criar agora. Ok? Então tá aí. E para finalizar, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa função e vou transformar numa função seno. Seno de x, por exemplo. Só que definir a função
seno de x. E daí só que para a questão dos pontos críticos aqui, para ficar azul, a gente tem que mudar lá para coordenadas, né, em radiano. Então vou vir aqui, deixa eu ver se eu tô no ponto P, eu tenho que clicar no eixo. Então eu posso vir aqui no eixo x, só pensar um pouquinho aqui. Distância de π sobre 2, tá? Unidade radianos, né? Π e y não preciso não. Ok? Então aqui agora, vamos ver se vai dar certo. Isso, aqui agora, da mesma forma, tem a função seno aqui. Opa, isso, ponto crítico, tá. Então, f crescente, f decrescente, enfim. Eu poderia mudar também o texto ali, né? Conforme ela é crescente, ela vai ter uma cor vermelha, né? Depois mudar a cor para verde, né? Então eu poderia alterar as cores da mesma forma que a condição que eu coloquei no ponto e na reta tangente, né? Alterar a cor, eu poderia alterar as cores dos textos daqui também, sem problema nenhum, né? Conforme a posição, perdão, o valor da abscissa, posição, né? Claro que depende do valor da abscissa ali, que vai resultar numa derivada positiva ou negativa. Tudo bem, pessoal? Acho que é essa atividade aqui. Eu vou dar uma enfeitada para subir lá no AVA lá, ok? Então, um abraço a todos e até uma próxima.